uma coisa que eu gosto muito, Guilherme, e isso une bons liberais, bons libertários e bons conservadores, é o que eu chamo de uma visão pragmática da realidade. Eu acho esse ponto muito interessante. E o Mises trata disso com maestria nas primeiras páginas da sua obra magna, que é exatamente Ação Humana, e ele trata em outros livros, inclusive tem esse daqui, Teoria e História, que para mim, do ponto de vista filosófico, é até melhor do que o Ação Humana. Basicamente porque ele explora, vamos dizer, a dimensão filosófica da praxeologia, que é exatamente, vamos dizer, a base filosófica do pensamento econômico dele. E uma coisa que eu gosto muito nessa praxeologia do Mises é que ele evoca uma questão metodológica que já está presente, inclusive, em Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro pensador do Ocidente e da história da filosofia a fazer uma separação dos objetos a serem estudados por natureza constitutiva. Então, não por outro motivo, tardiamente, as suas obras foram separadas exatamente em função do objeto. A física de Aristóteles, ou seja, aquela parte da sua filosofia na qual ele se dedica à compreensão das coisas da natureza, da physis, da física. Quando ele ultrapassa o limite da física, metafísica, poética, a política, a ética, ou seja, Aristóteles faz essa secção temática, não ele próprio no primeiro momento, mas as obras serão catalogadas tardiamente, mas a mente dele já funcionava... exato. Já funcionava com essa visão, vamos dizer, de antes de pedir antes de tentar formular uma certa explicação sobre um fenômeno ou sobre um objeto, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu posso esperar desse objeto enquanto existente? Que tipo de resposta eu posso esperar dele em função da sua natureza? Sim. Daí o Mises tem uma sacada que tem essa raiz histórica em Aristóteles, mesmo que ele admitindo ou não, mas isso já estava em Aristóteles, que é, cara, quando eu vou olhar para a dimensão da existência humana no mundo, o modo como nós nos comportamos, eu não posso fazer isso, eu não posso lançar mão de um método que eu utilizo, por exemplo, para estudar a revolução dos planetas no céu. Oi, Guilherme. Tudo bom? Como é que tá? Eu já me alegro vendo essa escola de Atenas aí no fundo. Eu sou um entusiasta demais. Isso aqui é meu dengo. Eu quando estive na Itália por conta de um período de pesquisa, e é engraçado que esse tipo de reprodução eles vendem na rua, lá na esquina, por 15, 20 euros. Né? A gente compra isso daqui, quando acha, caríssimo. Aí já enrolei logo e trouxe, mandei enquadrar. É uma paixão que eu tenho. A Stanza della Segnatura é o meu cômodo favorito, minha obra favorita do Rafael, disparada. Eu tenho aqui do meu lado a Escola de Atenas e a Disputa do Santíssimo Sacramento, né? Que tá lá logo na frente. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sou entusiasta. É um apartamento que emociona, né? Assim, o cuidado, o esmero. A gente fica imaginando o tipo de esforço, né, que se empreendia para conseguir um resultado daquele. Coisa fabulosa. Fabuloso. É impressionante, é impressionante. É uma civilização perdida, assim, foi com o vento, como diz o clássico romance, e depois né? um pouco de excremento na parede, chamam de arte, e eu tenho que aceitar que isso seja arte. Não, certamente não é. Isso ultrapassa um pouco a gente tem um senso de... Não, sem dúvida não é disso que se trata a arte. O Denis, que uma coisa interessante, né, eu falei assim, gente, eu preciso de alguém para discutir essas questões do liberalismo, da ação humana, só para contextualizar. Eu comecei até minha trajetória estudando, na verdade, von Mises, isso quando estava no colegial. Eu era libertário e depois, na verdade, eu me tornei um certo crítico do libertarianismo, mas não necessariamente na maior parte uma parte dos aspectos econômicos eu sigo ainda, outros eu tenho algumas críticas, mas mais por causa da parte cultural, política do movimento libertário, assim como
um todo, de fato, eu tive uma ruptura bem razoável nessa área. Já foi mais ou menos isso da minha época. Mas quando eu estava no colegial, eu queria, inclusive, privatizar as praias, né? Então, assim, lá atrás, antes da minha... eu li um livro do Robert Murphy, e aí eu falei, nossa, o negócio aí acompanhava o Instituto Mises, e eu estava na onda do Ron Paul, presidente americano, então eu tive essa fase aí muito fortemente, né? E não deixei de ser... engraçado, né? Eu estava relendo aqui o Ação Humana para essa live, não deixei de ficar fascinado pelo livro. Eu acho impressionante, especialmente quando o Mises está falando aqui. Eu estou com ele aberto aqui para guiar assim, só os temas, assim, né? Mas assim, quando o Mises está falando toda a parte da utilidade marginal, toda a descrição que ele faz da praxeologia, não deixa de ser um expoente bastante elevado do pensamento libertário, se não mais elevado. Eu não sei se você concordaria com esse ponto, mas assim, visivelmente o Mises, não é à toa que os institutos levam o nome do Mises e tal, né? Então, assim, é um economista de um peso tremendo. Então, o que eu imaginei? Acho que a gente poderia, primeiro, você se apresentar um pouco para o pessoal, a maioria das pessoas te conhecem aqui, mas contar um pouco do seu trabalho, se apresentar. Eu sei que você é professor de filosofia também, que é algo que eu já tenho uma empatia tremenda por isso. E aí depois acho que a gente poderia começar a entrar mesmo no tema da ação humana, do Mises, né? Guilherme, obrigado pelo convite. Eu na verdade, comecei a trabalhar com filosofia jovem ainda, com 18 para 19 anos. Eu comecei a ministrar as minhas primeiras aulas no ensino médio, pré-vestibular, aqui em Uberlândia, na cidade onde eu vivo. Há uma forte tradição dos cursinhos pré-vestibulares, uma grande competição entre eles. Eu, então, ministrei por 6 anos disciplina de filosofia nessas escolas, inclusive, ao mesmo tempo, cursando a filosofia na universidade. Então, oi, Pri, nem me conhece, né, Pri? Boa noite a todos que estão chegando aí. E, então, dali eu já parti para um mestrado, eu fiz mestrado em filosofia antiga. Eu sempre lido muito com história da filosofia antiga. Eu sou um professor de história da filosofia antiga nato, por assim dizer. Fui fazer mestrado na Unicamp, fiz mestrado com um grande estudioso de Aristóteles, o Lucas Angione, que é talvez a maior autoridade no Brasil em filosofia de Aristóteles. De lá eu já fui para a Itália, fui estudar na escola fundada pelo Giovanni Reale, que é a chamada Escola de Tübingen, Milão, que é um certo estudo sobre o platonismo, sobre a filosofia de Platão, e fui estudar com um grande expoente lá, que é Maurizio Migliori. Fiquei 3 anos na Itália fazendo doutorado, fiz pós-doc em outras regiões da Europa. Ingressei no Instituto Mises Brasil como diretor acadêmico do Instituto, e desde então venho divulgando o trabalho dos pensadores da liberdade, desde o mundo antigo até a modernidade, contemporaneidade. Então, quer dizer, basicamente o modo como eu atuo. Sou coordenador, eu sou autor de diversos livros, mas sou o coordenador de uma coleção de livros que tratam exatamente de autores liberais, libertários e conservadores. Alguns deles com muito sucesso, felizmente, foram muito bem acolhidos. Mas é isso, assim, é uma atuação de, tanto quanto possível, de uma divulgação qualitativa dessas filosofias, desse modo de pensar que as pessoas praticamente ignoram. Você foi um privilegiado em conhecer esse tipo de discurso ainda no ensino médio, né? Você teve acesso, mas é uma coisa que não é normal, não é natural, isso na prática não acontece, a não ser por acidentes. As pessoas no Brasil que vão para a escola não conhecem pensamento liberal. Às vezes, quando chegam a travar algum contato, é aquela história do neoliberalismo malvadão. O FMI, né? Saudade dos anos 90, tinha o discurso do... Hoje em dia está muito pior, né? Naquela época era a conspiração do FMI, da CIA contra o Brasil, sim, né? Sim, exatamente. É o FBI com a CIA, e aí querem privatizar a Petrobras, e vão invadir e vão tomar a Amazônia. É tudo muito ridículo, é tudo uma narrativa muito patética. Mas... E o primeiro mandato do Lula veio para nos salvar, tá? Eu lembro dessa... Não, olha, na verdade, por exemplo, outro dia eu estive
eu exibi um filme, eu acho que foi aquele 1964 do Brasil Paralelo, acho que foi ele, não sei. Sim, sim. Na universidade. E alguns colegas, vamos dizer, para não chamar de esquerdista, eu acho que esses termos vão sendo datados, mas vão ficando datados, mas os coletivistas da universidade lá apareceram, claro, não perde a oportunidade. E na hora do debate, já aquele clima, né? E alguém me falou assim, me cite um autor liberal, libertário, que tenha determinado os rumos da história de um país, como fez Marx, como fez Gramsci. Eu falei, olha, primeiro que determinar os rumos da história de um país, isso pode ser entendido de diversas formas, como, por exemplo, tirar um país da riqueza e jogá-lo na miséria, passar fome, etc, etc. Mas eu falei assim, mas a professora tem tempo? Isso porque era uma doutora. Era uma doutora na área de ciências sociais. Então, mesmo os professores, mesmo quem é docente, cara que tem doutorado na área, não conhece, nunca ouviu falar. Você fala Hayek, você fala Rand, você fala Thomas Sowell, nunca ouviram falar. Não, completamente alheio. Não, inclusive tem assim, um certo ar de superioridade, às vezes ao falar, sim, quando ouviu falar ainda tem uma coisa assim, não, mas isso é o pensamento neoliberal, né, da classe média. O Sowell fala uma frase maravilhosa sobre isso. Quando o sujeito chega ao ponto de ter orgulho da própria ignorância, não é que se tenha muito o que possa ser feito, não é que tenha o que possa ser feito a respeito. O sujeito tem orgulho da própria ignorância. Então, outro dia, estava até o Ciro Gomes, é uma passagem clássica, ele discutindo escola O Ciro austríaca. Gomes falando de economia realmente é imperdível. Para quem estudou minimamente o assunto, é o maior empulhação possível, assim, o discurso. O cara é a encarnação do sofista da pior espécie. E aí ele está detonando a escola austríaca e um colega nosso de movimento levantou: Ciro, qual autor da escola austríaca você já leu? Nenhum, mas nem precisa, por causa disso. Então, você entende? É isso, é aquele... É fraco, é bobo, mas o pessoal tá o Samidana gravou, o Samidana, o famoso, e tava vendo um vídeo assim, aí a capa do YouTube, claro que a capa é para chamar atenção, mas era cômico, né? Falava assim sobre ANCAPs, libertários, assim, da escola austríaca, falava, são moleques com foto com cara de anime, né? Cara, eu acho foda, porque assim, olha, você pega um cara igual o Sam, é um cara que tem mídia, né? Então ele tá na mídia. Sim, o cara estudado, fez... Então, assim, a gente tem discordâncias internas dentro do grupo dos liberais, dos libertários, dos conservadores, mas as nossas discordâncias são muito pontuais, elas são de detalhe exegético, né? De detalhe interpretativo. Sim. E daí esse tiroteio dentro do movimento é muito ruim, né? Eu fico chateado com isso. Eu, por exemplo, assim, eu já digo, eu sou bastante crítico do libertarianismo, mas a crítica conservadora. Agora, a crítica intervencionista, socialista, essa eu tomo o partido total. Assim, quando você pegando aqui o Ação Humana e vendo assim as coisas que ele está refutando, o socialismo, os críticos que apareceram, tô do lado do Mises tranquilamente. Então posso fazer a briga pode ter interna. Agora, quando o assunto é os caras que vêm de fora, não tem nenhum tipo de dúvida que você fica do lado dele. E toda coisa. E eu acho que às vezes o pessoal lavando roupa suja em público, né? Não, claro, e existe também evidentemente a saúde econômica envolve o reconhecimento de determinados princípios, que assim, esse é um grande mérito que eu vejo do Mises, né? Ele basicamente começa a excluir invenções que se criam, coisas que realmente não são parte daquilo que é efetivamente ação humana. Então ele corta muita coisa. Para mim, isso especialmente implica em problemas na parte cultural, política, ele corta demais. Mas para a economia, considerando o intervencionismo, especialmente algumas deturpações que tem de uma linha, sei lá, uma linha de interpretação David Ricardo específica, algumas coisas, tem uma série de exageros que tinha na economia. Até quando ele fala, até o próprio Karl Menger, uma crítica que faz o Karl Menger falando das tabelas de valores, né? O Karl Menger falando, não, esse é um tipo de valoração e outro. Ele fala, mas, assim, do ponto de vista da economia, o problema é o seguinte, como efetivamente as pessoas vão se portar, como vai ter a definição do valor, tem que ter um subjetivismo real do valor. Então, esse tipo de corte que eu acho que o Mises faz, nos livra de muitas, como é que eu posso falar, fancies, muitas... floreios do pensamento intervencionista que às vezes cria uma áurea de ilusão na economia, né? Uma coisa que eu gosto muito, Guilherme, e isso une bons liberais, bons libertários e bons conservadores,
é o que eu chamo de uma visão pragmática da realidade. Eu acho esse ponto muito interessante. E o Mises trata disso com maestria nas primeiras páginas da sua obra magna, que é exatamente Ação Humana, e ele trata em outros livros, inclusive tem esse daqui, Teoria e História, que para mim, do ponto de vista filosófico, é até melhor do que o Ação Humana. Basicamente porque ele explora, vamos dizer, a dimensão filosófica da praxeologia, que é exatamente, vamos dizer, a base filosófica do pensamento econômico dele. E uma coisa que eu gosto muito nessa praxeologia do Mises é que ele evoca uma questão metodológica que já está presente, inclusive, em Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro pensador do Ocidente e da história da filosofia a fazer uma separação dos objetos a serem estudados por natureza constitutiva. Então, não por outro motivo, tardiamente, as suas obras foram separadas exatamente em função do objeto. A física de Aristóteles, ou seja, aquela parte da sua filosofia na qual ele se dedica à compreensão das coisas da natureza, da physis, da física. Quando ele ultrapassa o limite da física, metafísica, poética, a política, a ética, ou seja, Aristóteles faz essa secção temática, não ele próprio no primeiro momento, mas as obras serão catalogadas tardiamente, mas a mente dele já funcionava... exato. Já funcionava com essa visão, vamos dizer, de antes de pedir antes de tentar formular uma certa explicação sobre um fenômeno ou sobre um objeto, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu posso esperar desse objeto enquanto existente? Que tipo de resposta eu posso esperar dele em função da sua natureza? Sim. Daí o Mises tem uma sacada que tem essa raiz histórica em Aristóteles, mesmo que ele admitindo ou não, mas isso já estava em Aristóteles, que é, cara, quando eu vou olhar para a dimensão da existência humana no mundo, o modo como nós nos comportamos, eu não posso fazer isso, eu não posso lançar mão de um método que eu utilizo, por exemplo, para estudar a revolução dos planetas no céu. Basicamente, porque... Perfeito, claro, o método tem que ser próprio, né? É isso, exato. Eu tenho que calibrar o método em função do objeto ao qual eu vou me dedicar. Nós não agimos de maneira matematizada como acontece com a revolução dos astros. Tá? Nós temos lá na astronomia uma coisa extraordinária. Outro dia, a gente acompanhando aquele SpaceX, aquelas coisas do outro mundo. Aquilo é maravilhoso. Então, o cara fala assim, olha, eu vou soltar um foguete aqui, ele vai passar por tal lugar, lá ele vai resvalar, vai se valer da força gravitacional para mirar para não sei onde, em 2029 ele vai chegar na órbita de não sei o quê. Aí você fala assim, tem certeza? Sim, tem. Isso é matemático. Eu consigo calcular exatamente. Se a máquina não der um problema mecânico, eu sei exatamente a hora que ela vai pousar em tal lugar daqui a 157 anos. Sem problema. Por quê? Porque está lá. O modelo está funcionando sem nenhum tipo de distorção. Nós não, cara. Nós não somos assim. Perfeito. Hoje eu decido um negócio. Amanhã você me coloca diante da mesma situação, eu decido de maneira diversa. Você fala, Denis, a nossa ação tem propósito, né? Isso muda completamente. A nossa, vamos dizer, a impossibilidade de calcularmos a ação humana deriva do fato de sermos detentores de uma mente. De uma mente que muda. De interesses que mudam. De visões de mundo que recebem novas informações. Então, isso muda completamente. É essa dualidade metodológica da qual ele trata, Mises trata tão bem, né? Sim. É interessante que, visivelmente, sim, eu tinha visto algumas aulas suas já também. Você já tem essa bagagem da filosofia clássica e já conecta as partes do pensamento do Mises intuitivamente com a filosofia clássica. Inclusive lendo aqui o Ação Humana, eu estava me ocorrendo
visivelmente a influência do Brentano, curiosamente via Karl Menger, né? Porque eu estava olhando aqui esse conceito da utilidade marginal, eu falei, cara, isso aqui é fenomenologia de tipo tomistizante, assim, meio tomista. Daí eu fui pegar o Karl Menger, abriu... que tratam disso, é impressionante, que é o conceito de intencionalidade, tá imbuído, de certo modo, na questão da utilidade marginal, que é uma coisa que eu acho que é muito pouco conhecida, isso. E daí eu abri o Karl Menger e estava lá o Karl Menger citando o Brentano. De fato, a minha intuição foi visível. Outra que eu vejo, eu sinto também o Karl Popper de vez em quando aparece e é engraçado, porque assim, de um lado, o Mises ele tem esse lado bastante clássico, na verdade. Essa noção dele de propósito da ação tem algo de aristotélico, uma coisa meio teleologia, de fundo, embora ele critique a teleologia outro ponto, mas ele no fundo está meio que colocando uma teleologia, tem algo de fenomenologia nessa noção via Karl Menger, chega a fenomenologia, tem algo de percepção muito realista, em falar que não tem ação coletiva, mas a ação, quem age propriamente são os indivíduos, embora ele não negue que existam os estados, que existam as famílias, ele não é um nominalista radical, aliás, ele é crítico dos positivistas estilo Carnap, visivelmente, que seria uma grosseria imprópria do Mises aderir à escola do Carnap, sei lá o quê, e tornaria impossível até o próprio escola austríaca. Então tem tudo isso, sabe? Mas de vez em quando Mises, ele parece, e aqui especialmente eu vejo quando ele comenta alguns temas, como quando ele comenta na ação humana da tradição, por exemplo, quando ele comenta da religião, alguns pontos que parece um certo preconceito meio vienense, final do século XIX, uma coisa um pouco assim, um toque meio nominalismo tardio, assim, que parece um pouco, como é que eu posso falar? Ele fala assim, o culto da tradição, porque eles vêm com o culto da tradição, e isso não é a mesma coisa que a ação humana. Sim, perfeito, mas assim, uma coisa é a praxeologia, eu olhar realmente a utilidade marginal, outra coisa é essa área. E às vezes parece que eles se empolgam um pouco no método de análise, e porque eu fiz o corte na praxeologia, eu não sou obrigado a fazer o mesmo corte quando eu vou olhar a tradição, quando eu vou olhar outras coisas. Não sei se te parece, essa é uma leve crítica colocada, mas se te parece correto pensar isso da forma como ele aborda esses temas? A mim parece correto. Na verdade, uma coisa que eu sempre digo muito para os meus alunos, para quem me acompanha, é que a gente nunca pode se esquecer de que nós não estamos lidando com deuses ou com bestas feras que vivem afastados de uma vida social muito concreta, né? Que condiciona também o seu modo de ver as coisas. É inevitável. Nós estamos aqui em pleno século XXI, temos a cultura que temos os valores que temos, e somos fortemente condicionados por isso. Eu ainda estou sob influência nesse fim de semana, feriado, minha esposa e eu fizemos uma maratona brutal com aquela série Vikings, com a série sobre os Vikings, aí você vê assim... O imaginário já está nessa linha, né? Pô, cara, é um negócio brutal, assim, né? É um choque. Como é que seres humanos agem assim? E aí você vai ler a respeito e fala, existem dimensões culturais que nos escapam em função de distância temporal, em função de distância física, e que tudo isso determina uma certa leitura. Eu não pretendo, hora nenhuma, que esses filósofos que eu adoro divulgar, que eles sejam... infalíveis, né? Infalíveis, impermeáveis a qualquer crítica. O próprio Mises tem uma leitura sobre Platão no Marxismo Desmascarado que dá vontade de bater na cara dele. Mas esse preconceito do Karl Popper será também? O Karl Popper, eu acho muito tosca a leitura do Karl Popper do Platão. É muito tosco. E na verdade, a leitura que Popper fez de Platão se tornou quase que canônica entre os liberais. É o que eles ensinam na faculdade. E nos circuitos. Mas virou a mesma crítica, como é semelhante ao que a esquerda fala do Platão. É curiosíssimo isso. Não, quem foi? Acho que foi uma troca de cartas entre o Levin... Não, quem foi? Eu esqueci agora. Tem uma troca de cartas muito interessante entre dois filósofos, tirando um super sarro, quem quiser me ajudar aí nos comentários. Eu escrevi um artigo sobre isso outro dia, mas eu tô ficando velho, minha cabeça não funciona mais direito. E aí os caras tirando muito sarro de Popper. Popper é um cara inteligente e tudo, mas a leitura que ele faz de Platão é terrível. Uma excrescência absoluta. Mas o quê? O cara é filho do tempo,
é filho de uma série de influências, né? Então é preciso realmente dar uma selecionada em alguns momentos. Por exemplo, o elemento que eu vejo do Mises, o Mises equaciona muitas vezes, às vezes, isso tem muita variação. O Matheus está aqui me ajudando, ó, o Strauss, exatamente, o Voegelin, exatamente assim, essa troca de histórias. Assim, o Voegelin, comparado com o Karl Popper enquanto intérprete de Platão, não dá nem jogo, né? Assim, não dá. O cara pode ser assim, o maior adversário do Voegelin, mas como intérprete de Platão, o Karl Popper, infelizmente, fica muito aquém. Embora seja um crítico muito interessante do positivismo, né? A lógica científica tem uma crítica bem legal. Mas sabe, o Mises, ele trabalhou no regime lá do Dollfuss e tal. E aí eu fico imaginando que era um regime mais autoritário e católico. E eu fico imaginando que esse tipo de coisa deve imaginar quando eu leio essas partes, né? Que ele fala assim, o catolicismo é intervencionismo, né? Então ele tem, de vez em quando ele tem o cristianismo, obras mais antigas, às vezes o cristianismo é intervencionismo, mais para o final da vida você vai vendo como isso vai ficando bem atenuado, até o fundamento último, se não me engano, da economia, acho que é esse o nome da obra, já é bem mais atenuada a visão do cristianismo, mas visivelmente você tem às vezes umas coisas que eu imagino que o clima político da época dele tem impactado bastante nesse tipo de leitura, né? Olha, na verdade, você tinha de um lado, você está falando de um homem que viveu numa época em que ele olhava para um lado, ele tinha comunismo, ele olhava para o outro lado, ele tinha fascismo. Sim. Né? Então, quer dizer, essa era a realidade histórica de um homem que viveu no tempo de Mises. Então, por isso que é tão importante a gente se transportar, tanto quanto possível, para o tempo deles, né? E entendermos certas linhas argumentativas. De fato, o Mises ele tem até um texto que me escapa agora, se foi foi uma espécie de biografia, uma espécie de memória que ele escreveu, e ele fala, olha, muita gente fala que eu sou intransigente, né, que as minhas posições são muito duras e que eu não mudei minhas posições no curso da história, etc. Mas ele mudou as suas posições no curso da história, mas ele mudou sem perder um certo núcleo de sustentação. Talvez até a convivência com alguns discípulos tenha amenizado um pouco aquele coração mais duro que o Mises tinha. Bom, o Mises chamou todo mundo numa reunião da Montpellier, chamou todo mundo de "You're a bunch of socialists", né? Então, sai daqui. Então você tinha realmente posições muito fortes, muito duras. Com a idade, obviamente, algumas coisas vão se ajustando, e talvez essa seja uma delas. O próprio Hayek tem uma visão muito positiva com relação à religião. Quer dizer, olha, que o Hayek ele tem um certo, vamos dizer, atravessa a filosofia de Hayek uma espécie de, vamos dizer, de quase conservadorismo. De dizer, olha, alguns valores que no tempo se demonstram, que se evidenciam mais efetivos, como é interessante que a gente cultive isso. E a religião, em parte, faz isso muito bem, mesmo sendo ele um agnóstico, né? Mesmo sendo foi a leitura que o Russell Kirk teve do Hayek, por exemplo, né? Exato. Que ele era, no fundo, um conservador e ele se dizia liberal, mas na verdade ele era um conservador. Essa leitura dá para se discutir bastante, né? Esse ponto, mas que visivelmente já tem algumas mudanças. O próprio Hofbauer também vai introduzir, curiosamente, a noção da lei natural anexa a princípios libertários, que é uma coisa que o Mises não dá tanta abertura para isso, parece, embora, assim, pensando aristotelicamente mesmo, os conceitos dele de ação que ele está pensando e a lei natural estão completamente relacionados, então é estranho que ele não tenha conectado as coisas, talvez por influência de filosofia kantiana, que essa questão da lei natural é abordada de uma outra maneira, e isso talvez tenha impactado ele, talvez por influência de Karl Popper. É difícil saber o que gerou o preconceito dele com a noção de lei natural, que precisou realmente o Hofbauer resgatar o conceito, né? Mas parece ter esse preconceito, não sei se é um equívoco meu. Não, olha, eu acho que você foi no cerne do problema. Eu, como leitor de Mises, e tantos outros, inclusive seguidores imediatos dele, eu não consigo entender essa influência do pensamento kantiano, desse modelo de tese a priorística na praxeologia dele. Eu simplesmente falo assim, por que esse cara fez isso, velho? Por que ninguém chegou nele e fez assim? E é uma introdução que só artificial, né? Quando ele começa, assim, o a priori e tal, ninguém entende o que é isso direito. Muito forçado,
desnecessário essa ideia de querer assim, olha, qual que é a base fundamental da praxeologia? Que todo indivíduo está sempre, todos os dias, invariavelmente, tentando sair de uma situação menos confortável para uma situação mais confortável para ele. Isso é um princípio fundamental da ação de todos os indivíduos. Ninguém de bom grado diz assim, estou muito bem, vou trabalhar para piorar a minha situação. Não, você está sempre, independentemente do que se entende por sair de uma posição pior para ir para uma posição melhor. Por exemplo, você pode ter um cara que é um diretor de uma multinacional com um salário de R$200 mil, morando num baita apartamento no Itaim, em São Paulo, e fala assim, não, eu quero vender tudo e quero morar numa pousadinha em Porto Seguro. Quer dizer, para ele, isso é sair de uma situação pior para uma situação melhor. Daí a subjetividade das escolhas, daí a subjetividade da ação humana. Mas isso, aí o Mises vem e taca isso é a priorístico. Isso é a priorístico. O que esse cara foi inventar de meter categoria kantiana numa discussão dessa? E aí a estrutura lógica, aí tentando justificar, fica pior do que... A emenda é pior que o soneto, né? Porque daí, evidentemente, as pessoas criticam isso, né? O próprio Hayek critica isso, enfim, várias pessoas vão criticar isso, né? Exatamente, mas com toda razão, porque assim, você evoca, é a navalha de Ockham, né? Você evoca certos modelos explicativos, sempre tentando encontrar a saída mais simples para o problema. Então, por preciosismo, avançar com uma metodologia ou com certos floreios que são absolutamente desnecessários, a explicação em si, não faz muito sentido, não tem por que ser assim. Mas o cara fez, e mesmo os misesianos têm alguma ojeriza com relação a esse... Sim, e o problema é que, assim, fica mais... É aí que está a questão, porque quando o Hofford vai na escolástica, que, no fundo, é a linha que, de certo modo, me encantou demais, que é a economia da segunda escolástica, a economia escolástica como um todo e economia da segunda escolástica, e vai buscar e ver as fontes, e outras pessoas já tinham feito isso, e, na verdade... Também, diga-se de passagem, os austríacos anteriores a Mises já tinham influência da escolástica de 300, 400 anos de história comum. A cidade que eu estou aqui é uma cidade que teve a imigração austríaca, que é Curitiba, foi a Imperatriz Leopoldina, trouxe a imigração do Império Austríaco para cá, então ela tem essa cara vienense, assim, graças à Imperatriz Leopoldina. Isso já é uma história muito antiga, essa relação das duas metades assim do Império, né? A Espanha se relacionando com a Áustria e tal, e já tinha isso imbuído no pensamento. Agora, me parece que, de fato, aí a gente não consegue ver senão uma questão histórica mesmo, porque ele poderia ter ido nessas próprias fontes do pensamento dele e buscado uma fundamentação ética, política, mais relacionada a essa parte de lei natural, essa parte... Claro, sem precisar, e aqui eu acho que talvez o Mises confunda quando entra nessa parte. Com relação à crítica dele ao intervencionismo, crítica dele, não sei o que, daí minhas emendas são nenhuma, não tenho emenda a fazer. Eu acho que é interessante a gente ir nos pontos de contenda, porque os pontos como é que posso dizer? A crítica do Mises ao socialismo, a crítica do intervencionismo já são muito bem abordadas, né? Já são consensuais, já são... Quem estudou, admira. Basicamente, quem não admira, normalmente, quem não estudou. Raramente tem um cara que estudou essa parte e não admira. Então, acho que os pontos mais polêmicos, talvez seja interessante a gente ir pegando, né? Ele poderia ter buscado essas fontes, mas aí parece que essa influência do Kant diz para ele, fala, não, isso aí é culto à tradição, isso aí violaria o princípio do mínimo que você precisa, e ele sentiu talvez um passo que outros libertários posteriores deram mais, ele hesitou de dar, né? Eu estou assim, agora no universo da pura especulação. Pelo modo como ele utiliza... Bom, primeiro para dizer que o nome que ele dá à filosofia dele, praxeologia, vem de um termo grego. Praxis. Perfeito. Então, quer dizer, é um homem que já celebra no próprio modo de nominar a sua filosofia, ele celebra uma tradição clássica, do mundo antigo. No entanto, ele realmente, talvez por influência desse neocantismo, ele perdeu talvez a chance, talvez ele tenha perdido, mas é claro que essa é uma avaliação, né, Guilherme, que só pode fazer quem está aqui.
numa distância Claro. histórica. Não, é fácil pra gente falar isso. Eu acho que isso a gente tem que ressaltar. Não é que quando a gente fala isso, fala assim, ah, então vocês são melhores que o cara. Não, não é isso. A gente passou muita água depois disso. A gente pode olhar com calma para o passado. Por exemplo, a gente pode facilmente olhar e falar, não, Aristóteles errou bizonhamente nesse ponto. Mas isso não é menosprezo pela situação do autor. É só um fato que aconteceu muita coisa, teve muitos desenvolvimentos que nos permitem fazer esse juízo, né? Cara, eu vou te falar, a Revolução Copernicana realizada por Immanuel Kant, ela lança seus fantasmas até hoje sobre nós. Total. Então você tinha toda uma tradição filosófica que colocava o objeto como centro do processo de conhecimento e o homem orbitando esse objeto. Quando Kant estabelece as distinções entre a priori e a posteriori, que ele faz essa inversão, portanto, ele coloca o homem no centro do processo do conhecimento e o objeto orbitando, ou seja, a pré-condição do conhecimento é do sujeito. Cara, isso deve ter causado uma forte impressão no Mises. Você tem algumas coisas do mundo inteira, antigo, né? Nossa Senhora. O neocantismo, fortíssimo, uma coisa pesadíssima. É interessante. O Hayek, que também era um estudioso de filosofia antiga, desenvolveu o seu conceito de organização espontânea da sociedade a partir da leitura do Werner Jäger, autor da Paideia, que fala de filosofia antiga. Ou seja, ele olhando para o mundo antigo, Hayek evoca a ideia da organização espontânea da sociedade. Então, muito eles beberam nos antigos, mas eu acho que realmente essa mediação do Kant, com essa ideia do apriorismo, ou seja, de um aparato intelectual que está aqui, que está presente, que condiciona a possibilidade do conhecimento, eu acho que ele sentiu a necessidade de acomodar isso à praxeologia. Mas é muito decepcionante esse ponto. Sim, as críticas são pontuais. Elas têm, por isso que eu acho, aí veja se você concorda comigo, eu acho que elas vão ter mais implicação, muito mais implicação, para o pensamento, quando você vai aplicar isso para a filosofia política, para alguns juízes de ética, do que para o próprio pensamento econômico. Porque não é o erro que vai, embora esse, evidentemente, da praxeologia tenha implicações econômicas, claro, mas é muito mais indireto, é muito mais complicado eu falar qual é o prejuízo econômico de aplicar isso, né? Ele podia ter explorado, por exemplo, veja, esse termo praxis, né? Vamos lá. Eu gosto muito dessa questão etimológica, e eu, como professor de filosofia antiga, me preocupo muito com a questão do peso semântico das palavras, né? Sim, eu só vou achar aqui um cabo de energia, porque senão eu vou... Vamos ser cortados aqui subitamente. Não, já foi, pode continuar, desculpa te interromper aí, diga. O termo praxis, no grego, quando ele aparece na literatura antiga, quando ele aparece na filosofia antiga, ele aparece em geral, ou, vamos dizer, de maneira não técnica, de maneira prática, como qualquer coisa, praticar alguma coisa, realizar alguma coisa, mas às vezes ele aparece com uma dimensão muito interessante, que é, por exemplo, eu vou atravessar uma floresta, vou sair daqui e vou atravessar uma floresta. Alguns gregos colocam isso como o verbo que eles utilizam desse movimento é praxis. Eles usam esse termo praxis, eles verbalizam, por assim dizer, esse substantivo, porque eles dizem o seguinte, olha, quando eu vou atravessar uma floresta, é basicamente quando eu vou viver, enquanto eu estou vivendo, que eu faço algumas projeções com base numa experiência palpável. Eu olho para a minha realidade, vejo as informações que eu tenho à minha disposição, e é o que você faz, Guilherme. Todo dia. É o que eu faço todo dia. Eu tenho que tomar algumas decisões, aí eu falo assim, será que isso vai dar certo? Olha, você se preocupa apenas dentro do limite das possibilidades de captação de informações. Olha, eu sei até aqui. Então, com base nisso é que eu vou tomar uma decisão. Se isso vai funcionar ou não tenho a menor. Então, há um grau de incerteza, há um grau de insegurança com relação ao futuro, e o termo praxis reflete isso na sua própria semântica. Cara, se ele tivesse explorado mais 50 páginas disso na ação humana, eu entraria num delírio, né? Agora... Sim. É surreal, né? Você imaginar que um autor como Mises, uma mudança filosófica de perspectiva, poderia ter levado ao enriquecimento bruto da obra. É inimaginável. Imaginar isso é até um exercício assim. Imagina um cara com o tamanho do conhecimento de economia, erudição absurda do Mises,
com esses princípios, ele é muito além do que foi. Isso não significa que ele não foi muito longe. Eu acho que o pessoal às vezes é muito ferro e fogo nessas coisas, para e pensa assim, não, você é contra ou a favor. Esse tipo de juízo assim, é muita grosseria, eu acho que para análise que ele está fazendo, assim, o cara é contra, não, o cara então é contra o Mises, não, o cara é a favor do Mises. Assim, eu tô aqui diante de um negócio que eu estava relendo hoje, que são 1000 páginas, ele descrevendo minuciosamente cada negócio. Quer dizer, esse tipo de categoria raramente se aplica a isso, né? Eu vejo que um grande acerto e um grande erro nessa história, né? O Kant, ele basicamente, e aí essa atitude com a religião tem muito a ver com o Kant também. Kant, para defender a religião, a joga muito para a esfera privada, e daí não defende coisa nenhuma, na verdade tende a aboli-la. E isso tem um malefício, eu diria, inclusive artístico, inclusive cultural, não só para efeitos, claro, para efeitos espirituais, a pessoa pode falar, sim, é uma crise espiritual, perfeito, mas pensando do ponto de vista estritamente cultural, há um malefício que isso traz quando você relega para essa área. No entanto, tem um malefício, inclusive, é interessante isso, porque, claro, você manter a economia numa base realista e manter uma objetividade na economia é justamente a revolução que o Mises está fazendo. Então parece que, às vezes, a revolução que ele está fazendo, que é realmente resgatar a objetividade de deturpações que aconteceram pós Adam Smith, ou até, de algum modo, na própria obra do Adam Smith, em alguns preceitos, está resgatando alguma objetividade na economia, e essa objetividade envolve a subjetividade, porque as duas coisas são relacionadas, então não é a objetividade falsa, a objetividade é a partir de uma teoria de subjetividade do valor, que resgata uma objetividade mais autêntica da economia. Não e talvez haja uma confusão nisso. Então isso tem a subjetividade do valor, tem a parte toda, não vamos confundir isso com psicologia, que é muito interessante, que é uma parte que ele coloca, não vamos confundir a psicologia com os preceitos econômicos, que se faz essa confusão contemporaneamente muitas vezes. Mas então parece como se fossem duas coisas paralelas que não estão casando. De um lado, essa parte do Kant, de outro lado, esse resgate da economia que parece ser o realismo. Então parece que, quando você está mesmo comentando, e eu assistindo a sua aula sobre a ética nicômaca, você comentando isso e tal, parece que não casou uma coisa com a outra, mas de um lado fica o legado realmente avanços na área da economia, de considerações minuciosas, que são extremamente válidas hoje, que são extremamente atuais. Os problemas econômicos que nós estamos vivendo, muitos deles já são explicados lá. A gente está imprimindo dinheiro agora, entendeu? Eu estou falando aqui, a gente está imprimindo dinheiro e achando que a gente vai imprimir riqueza, espalhar para as pessoas em 2020, isso está acontecendo. Não, é surreal. Então, é surreal. Eu quero te falar, você sabe que a coisa que, dos meus anos dedicados à filosofia, e eu sou bem mais velho do que você, dos meus anos dedicados à filosofia, talvez a coisa que mais tenha me deixado uma forte impressão da especulação dos gregos, e eu tento trazer isso muito para o nosso dia a dia, você não trata uma realidade complexa em termos binários de ou. Perfeito. Uma realidade complexa, ela deve ser tratada no interior da sua complexidade, em termos de e. Então, eu posso utilizar uma linguagem lógica dizendo o seguinte: olha, Guilherme, isso aqui é uma cadeira, eu estou com uma cadeira aqui, ou não é uma cadeira. Tertium non datur, uma terceira possibilidade não existe. Isso aqui ou é uma cadeira ou não é uma cadeira. Qualquer coisa que você diga fora disso é uma falácia lógica. Já na vida, na nossa existência, as coisas não funcionam exatamente assim. Ou seja, na nossa vida social, há esse grau de incerteza, há esse grau de insegurança, há um certo desconhecimento, há um problema natural do desconhecimento humano com relação ao futuro, com relação ao que vai... Bom, nós estamos nos conhecendo aqui nessa live por conta de uma pandemia completamente inesperada. Se não fosse uma pandemia que nos colocou completamente de joelhos, inesperada, até hoje a gente não sabe que vírus é esse. Sim, nada.
Usa máscara? Não usa máscara? Ah, na dúvida usa, mas tem certeza que funciona? Não temos certeza de nada, a gente está tateando. Passa pelo ar? Passa pelo quê? Passa pelo cachorro? Ninguém sabe ainda, a gente está aprendendo com as coisas. Então, uma vida assim complexa deve ser articulada em termos de e, não em termos de ou. Eu acho que esses autores, eles em algum momento, se deixam seduzir por uma certa leitura que é muito propícia para o universo da economia e da ação humana, e às vezes enveredam. Por exemplo, eu não gosto muito da leitura da Ayn Rand sobre a arte. Eu acho meio empobrecedora. Por quê? Porque até desculpa também, né? Ela tem mau gosto também para arte, né? Meu Deus, nada contra a Decon, mas as coisas que ela bota lá da arte dela é uns negócios meio exagerados, dos anos 20. Eu acho legal, assim. Cara. Porque eu acho que ela logiciza a arte em algum momento. Sim. E logicizar a arte não me parece... Uma restrição um pouco indevida, né? Pra mim não faz muito sentido. Aí você fala, pô, cara, mas você hoje no Brasil é um dos caras que mais divulgam Ayn Rand. Sim, quer dizer, porque eu tenho um ponto de discordância, eu vou jogar na lata do lixo. Tenha santa paciência. Então é essa compreensão de que Aristóteles, eu sou um estudioso animado de Aristóteles. Tem coisas que ele fala, sei lá, na poética, por exemplo, eu vou discordar. Muito humildemente, mas faz parte do processo de construção intelectual. Agora, só e é melhor que, por exemplo, o divulgador seja um cara que tem críticas, sabe? Porque se o divulgador for o fanboy, é ruim. É ruim, vira ideologia o negócio. Igrejinha. Muita gente me pergunta assim, Denis, você é objetivista? Cara, eu não sou objetivista. Eu não sou randista. Eu amo a filosofia de Rand até aqui, naquilo que me toca, mas eu sou capaz de observar aquilo em que ela joga o menino com água e tudo para fora da bacia lá. Então, quer dizer, eu consigo, né, manter uma visão crítica. Eu sou um estudioso de Platão há anos. Então você é um platonista no sentido de uma adesão ao Platão? Sim, realmente. A minha alma sai do corpo, de vez em quando vai para o mundo das ideias. Claro. Tem que fumar muito para imaginar uma coisa assim. Então, manter um pouco desse distanciamento... Inclusive, para reminiscência, né? Vamos parar aqui com o momento da reminiscência, não dá. Mas é uma análise, e é bom isso. Eu já vi, inclusive, na forma que você apresentando a Rand, fazendo críticas, e isso é naturalíssimo. Né? Por favor, cara, a gente está no mundo da filosofia. Um dos fundamentos máximos da filosofia é exatamente a liberdade. A filosofia surge na Grécia. Uma vez eu fiz um vídeo meio puto falando, se eu sou algumista, eu sou denista, pô. Então eu sou altruísta. Mas você sabe que a filosofia ela surge na Grécia e não no Egito, e não na Mesopotâmia, em nenhuma outra região do mundo antigo. Não é porque a Grécia era mais rica, mais militarmente poderosa. Não! É porque a Grécia ela contava com uma coisa essencial na mistura que os outros lugares não tinham, não contavam com isso. Liberdade. Liberdade, livre possibilidade de discutir ideias, livre possibilidade de discordar. Então, por exemplo, Grécia não contava com uma religião oficial, mas não contava com uma casta sacerdotal que te impedisse de não acreditar em deuses. Por exemplo, o julgamento de Sócrates é uma excrescência absoluta, no sentido de que foi uma armação da qual Sócrates sairia em 2 minutos, se quisesse. É que ele foi se encalacrando numa situação que depois... Mas a liberdade é fundamental. E a liberdade pressupõe olhar para uma coisa e dizer, eu concordo com isso aqui, mas com aquilo ali eu discordo. Sim. Não, é fantástico. Você sabe um fenômeno que é complexo já? A gente tem mais 15 minutos, acho que nos cabe também divergir um pouco do assunto do Mises, né? Mas é um fenômeno que eu vejo que entra esse tema que a gente está falando, que é todo esse fenômeno atual, ele está acontecendo aqui, tá do meu lado a eleição americana está live aqui, eu estou vendo o que está acontecendo aqui do canto do olho, mas eu tô achando que o Trump... Cara, você sabe que uma coisa que eu desconfio bastante dessa eleição é porque o método de votar... se não tivesse acontecido a pandemia, certamente o Trump já estaria eleito a essa altura, mas tem muita votação à distância, votações assim... na Califórnia tem uma regra muito peculiar, que você pode votar antecipado,
se você for registrado do Partido Democrata, se você for democrata, se for votar no candidato democrata, se você for no republicano, você tem que ser filiado ao partido para poder votar, né? Então todo mundo... Só que o problema é que muita gente vota no Partido Republicano sem ser filiado ao partido, é tradicional isso. Então ninguém vota. Então tem umas regras um pouco peculiares da eleição, assim, que eu tenho disso. Mas independente disso, o fenômeno que está muito em voga é esse woke capitalism, né? O capitalismo consciente, da lacração tal, que está agora, que é o capitalismo anticapitalista. E esse é um fenômeno que é uma verdadeira febre. Só isso já mostra como comportamental já mostra a complexidade do fenômeno, né? Porque, assim, visivelmente é um elemento cultural que está interferindo tremendamente nas relações de trabalho, está interferindo tremendamente... Porque, assim, antes, você precisava muito, claro, as ideologias interferiam do Estado para controlar a economia. Agora as pessoas já estão usando a própria... estão se autocontrolando. É uma loucura. Diferente da época do míssil, lá você precisava de uma arma para ser coagido. Nas coisas agora, nós estamos sendo coagidos por nós mesmos, nos autocoagimos... É um fenômeno muito peculiar, né? Eu não sei como é que você vê isso, assim, eu vejo como uma certa excrescência histórica, assim. Para essa leitura de realidade, Guilherme, eu gosto muito da Rand. Rand, ela faz um diagnóstico muito interessante sobre isso. Nós somos maculados por uma espécie de culpa quando nos percebemos seres egoístas. Mas por quê? Porque nós fomos educados para imaginar que o egoísmo, enquanto tal, seja uma coisa negativa. E nós começamos a atribuir um peso negativo ao termo egoísmo. Mas talvez o que a gente não tenha percebido é que quando você é egoísta, sem perder uma certa noção de racionalidade da ação, um certo grau de virtude no seu modo de agir, você não precisa deixar de ser egoísta e ainda assim você coloca o outro no seu horizonte de ação. Então a gente fica culpado, cara. De repente você falar em lucro, de repente você falar em ter sucesso, de repente você falar em se sobressair, em se destacar da massa, é quase que um pecado mortal. Não, o certo é você... Até outro dia eu fiz um longo story sobre mediocridade. O certo mesmo é celebrarmos a mediocridade como parâmetro do agir e do ser. Então, se o Guilherme se destaca no que ele faz, Guilherme, sai desse Instagram. Sim, as pessoas... Não, a Ayn Rand, para descrever... Eu sou um Chestertoniano, então eu não sei qual coisa pode ser mais distante, às vezes, da Ayn Rand, às vezes, do que o Chester. Mas a Ayn Rand, para descrever também a mentalidade do Brasil assim, a mediocridade é perfeito. Assim, faz um concurso público, não aparece, sai do negócio no Instagram que você é para aparecer. Para isso, ela é uma senhora, uma descrição perfeitíssima, assim, né? E aí a gente fica querendo se livrar de uma culpa, Guilherme, que não é nossa. A gente não tem que se sentir culpado por conta disso. Na verdade... Até porque o bem dos outros não é contraditório se fazer o bem dos outros, fazer o bem próprio. Isso na filosofia clássica nunca aparece, isso é contradição. Cara, eu nunca vi isso na filosofia. Eu falo, não, se você está fazendo bem para você mesmo, você não está fazendo bem para os outros. Ninguém fala isso. São Tomás de Aquino não fala isso. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Aristóteles, na política, faz um desenho maravilhoso que ele fala da polis enquanto um barco, enquanto um navio. Então, quando o Guilherme faz bem o que faz, eu estou no mesmo navio que ele. Claro, eu estou na mesma polis, ou seja, eu estou na mesma conjuntura. Quando ele se destaca, ele estabelece um padrão de excelência para aquilo que ele faz, que me interessa enquanto co-cidadão, né? Enquanto copartícipe do sistema. Então, uma civilização de gente medíocre é uma civilização que conduz mal o navio e que, em última instância, vai fazê-lo afundar. Celebrar a mediocridade enquanto padrão. A falta de... São Tomás de Aquino descreve muito bem a virtude, por exemplo, da magnanimidade, né? Interessante que das partes da fortaleza, a magnanimidade foi muito excluída. Munificência, magnanimidade são virtudes que raramente são tratadas. Você pega assim manuais de moral posteriores, tal, raramente você vê o cara falando, um dos piores coisas que a pessoa pode ter é não ter magnanimidade, né? Agora, você veja que ele associa muito a magnanimidade a fazer o bem aos outros, porque o cara que é grande, que tem realmente grandiosidade, é o cara que faz o bem aos outros, né? Então, eu vejo toda essa contraposição, às vezes um pouco tosca, na verdade. Mesmo essa discussão, né? O termo
individualismo e coletivismo às vezes são muito grosseiros para descrever o fenômeno pleno, porque na verdade quando você busca uma pessoa que verdadeiramente busque bens que não sejam os baixíssimos, ao buscar o bem próprio, está buscando o bem dos outros, ao buscar o bem dos outros, está buscando o bem próprio. Isso é inevitável, assim, eu não consigo nem ver como poderia se imaginar outra coisa, né? Numa vida em sociedade, né? Eu vejo que há uma necessidade, talvez agora, eu vejo que o libertarianismo como um todo, eu não falo isso como uma coisa que eu comemoro, apesar de eu me considerar mais libertário, mas ter, como a gente está vendo aqui, como está óbvio aqui, várias... Está introjetado na tradição intelectual, né? Um beijão para vocês, eu estou vendo o pessoal ali. É. Beijão, apesar de ter tudo isso, eu vejo assim, que o homem libertário ele sofre muito atualmente, porque visivelmente os problemas culturais... Então, os libertários que são ligados na parte cultural, evidentemente, estão inseridos no debate atual. Os problemas culturais, eles estão muito em voga. A discussão só mais Estado, menos Estado para 2020, e aí eu queria ver se você concorda com isso, ela parece estar completamente caducando, assim, ela já não e isso os libertários mais eruditos não são assim, então não dá para acusá-los disso, mas eu diria que no nível popular, os que não são ligados nessa pauta cultural, nas discussões mesmo de arte, de tudo isso, vão ficar para trás, porque realmente a coisa já está num grau de China, você já tem uns fenômenos contemporâneos tão mesclados de tudo, que a categoria fica muito limitada. Se ficar só no tempo mais Estado, menos Estado, parece que fica aquém. Não sei se eu acho que os liberais, libertários e bons conservadores, a gente vai conseguir se impor enquanto autores de uma certa reflexão séria, de uma discussão digna, à altura de um bom intelecto, muito aos poucos. Muito aos poucos. Basicamente porque o que se chamou de conservadorismo brasileiro nos últimos anos não tem nada de conservador. Não, é liberalismo. É gente apaixonada por pelo amor de Deus, né? Só que, assim, você sai das mãos do proletariado, comandado por uma elite partidária, que foi picada pela mosca azul, sai desse universo para ser mando de militar fardado. Quer dizer, esses caras, eu digo assim, em tom de brincadeira, sempre que rola um certo fetiche sexual pela ideia de ser mandado por alguém. Então, o liberal brasileiro, aos poucos, a gente está perdendo, inclusive, viu, Guilherme, a autonomia semântica do termo. Você já tem muito cara que está usando liberalismo, você acabou de falar sobre isso, liberalismo com uma pegada social-democrata, meio estatizada. Ah, não, tá na moda, extremamente na moda. Conservadorismo no Brasil, infelizmente, do ponto de vista da prática política, partidos, né? Não. Conservadorismo virou militarismo, não sei o quê. Tiozão do churrasco. E liberalismo virou o woke capitalism, virou, na verdade, a esquerda americana capitalista, ou seja, é uma deturpação completa da coisa. Total. Você vê isso daí no dia a dia da coisa. Então a gente está meio que tateando, inclusive, na terminologia. A gente está patinando na terminologia. Agora, não podemos desistir. É um processo de depuração histórica, um país muito estatizado, um país enfiado numa servidão, num espírito de servidão. Uma burocracia sufocante. E eu vejo assim que esse ponto eu acho que muitos conservadores poderiam aprender com os libertários no geral. Porque assim, eu acho que às vezes o pessoal entende equivocadamente, né? Fala assim, não, olha, tem o tradicionalismo político e tal. O tradicionalismo político, por exemplo, sei lá, do Zé Pedro Galvão de Souza, os mais conservadores dos conservadores, aqueles monarquistas assim, mais extremos, eles são opostos ao Estado moderno. Na verdade, quando você olha, eles eram municipalistas, eles eram extremamente subsidiariedade, eles eram completamente contra as regulações atuais, eles eram críticos de tudo isso. Então, na verdade, os caras mais tradicionais dos tradicionais, eles não eram a favor do intervencionismo. Então, querer criar um intervencionismo moderno e achar que isso que vai preservar os costumes, ou o Estado moderno vai ser o agente da preservação dos costumes, é completamente contrário à tradição intelectual mais tradicional. Não tem nada a ver. Achar que São Tomás de Aquino é a favor de uma burocracia estatal gigante, não tem nada a ver com isso. Eu tenho esperança, sabe, Guilherme? No começo, com a brinca-se no movimento liberal, a gente cabia numa Kombi.
Hoje a gente já está ali dentro de um 747, já está dentro de um negócio maior e tal. Sim, sim. O Rodrigo está perguntando ali, o Guilherme Freire é filho do Rodrigo Freire? Sou sim. Meu pai é professor de processo civil aí, é conhecido. Aí, Rodrigo Osmar, meu brother. Você conhece o Rodrigo, né, Guilherme? O Rodrigo é do Miss Brasil, ele é candidato a vereador em Fortaleza. Ah, é o outro Rodrigo, não. Então acho que ele está falando de outro Rodrigo. Não, não é esse Rodrigo Marinho. então que é o meu... Não, o Rodrigo Marinho é o que está aqui perguntando sobre o Rodrigo... Ah, o que está perguntando... Não conheço o Rodrigo Marinho. O Rodrigo Freire é meu pai, sim, mas o Rodrigo Marinho eu tô conhecendo agora. Rodrigo Marinho é um que você vai querer bater um papo com ele outro dia. É dos nossos. Meu amigo querido. Que legal. Amigo do meu pai já é meu amigo. O Rodrigo Osmar é uma figura. Nós estamos aí nos últimos dois minutos, Denis. 2 minutos. Eu acho que fica, olha, muito agradável, realmente uma live extremamente agradável, assim, vocês descontraem aqui no meio da... Eu acho que depois temos que fazer mais, viu? Temos que estender esse debate, eu acho ele extremamente importante para os dias de hoje, eu acho que ele está se tornando, ele é extremamente atual, continua extremamente atual e cada vez mais, na verdade, né? Claro, cara, vai ser um prazer, eu também não te conhecia, depois que a gente bateu um papo ali pelo inbox, que eu fui lá ver seu trabalho. As pessoas me sugeriram falar com você. Eu abri um question box e falaram, com quem eu poderia discutir essas ideias sobre liberalismo econômico. Falaram, discuto com o professor Denis Xavier. E daí eu fui pesquisar, ver as aulas, tudo. Mas foi realmente uma sugestão fantástica do público, né? Um baita prazer. E a gente volta a se falar. O Rodrigo tá falando lá que seu pai vive falando de você, cheio de orgulho. Aqui então, já tá virando uma comunidade esse negócio aqui, essa live já tá virando o ponto de encontro do pessoal. A gente tem que se defender. A Kombi já tá toda aqui, né? Tem 115, já deve estar todo mundo da Kombi, imagino. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Um prazer imenso estar aqui com você, acho que tem uns 40 segundos, uma alegria imensa. Lembrando, pessoal, quem não conhece lá meu site guilhermefreire.net, procurem lá tem as minhas redes todas. E muito feliz de estar aqui, viu? Uma alegria muito grande te receber, Denis. Não, cara, tamo junto. Precisando, você grita e vou contar com você também aí no futuro próximo. Tá ótimo. Então, um abraço aí para todos. E beijão, pessoal. Beleza, um abraço para todos, um grande abraço. E vamos estudar essas coisas, vamos continuar estudando isso daí. Isso aí, um abração. Tchau, tchau.